Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um tutorial de como fazer essa cartola aqui, como prometido. Antes de começar, eu vou trazer algumas informações importantes que é para vocês conseguirem fazer ela sem nenhum problema e também conseguir personalizar depois que estiver pronta. A primeira informação super importante é a numeração da agulha que eu utilizei. Para fazer, eu usei uma agulha de tamanho 3,5, tá? 3,5. Por quê? Fica mais rápido de fazer e a cartola ela fica maior. Além de ficar maior, você também economiza um pouco de material. Porque o material que eu utilizei aqui foi a Amigurumi Soft da Círculo e ela é uma linha um pouco mais robusta. Então, se você fizer com uma agulha um pouco maior, o seu trabalho ele vai crescer um pouco mais em relação a se você fizesse com uma 2,5, beleza? Então, anota essa informação aí que foi um diferencial que eu fiz. Se você for fazer com uma agulha 2,5, pode ser que talvez você precise fazer mais carreiras na base antes de descer o tronco da cartola, tá legal? Então fica essa informação para vocês que ela é bem importante. Agulha 3,5 com a linha da Soft. Vamos lá, segunda informação que é bem interessante e é bem importante para vocês saberem também. Existe uma coisa que eu já venho falando nos meus vídeos, que é sobre o círculo perfeito. O que é um círculo perfeito? É o termo que a gente dá para quando a gente faz um amigurumi num formato circular e ele fica sem essas pontas assim. Ele fica certinho, um círculo, e você consegue ver perfeitamente o desenho. Qual que é a diferença? A diferença é que todas as vezes que você for fazer uma carreira onde o início ali dos pontos baixos é um número par, você divide o número pela metade e coloca a metade no começo e a metade no final. Por exemplo, a carreira de dois pontos baixos e um aumento, vezes 6, você vai fazer o começo, divide o 2, um ponto baixo e um aumento, aí continua dois pontos baixos e um aumento durante 5 vezes e completa a metade no final, que é um ponto baixo. Se for a de 4 pontos baixos em um aumento, vai ser 2 pontos baixos em um aumento no começo, 4 pontos baixos em um aumento 5 vezes, e completa com os 2 pontos baixos que faltou no final. E aí o seu trabalho ele fica um círculo certinho, fica bem redondinho, sem essas pontas extremas aqui. Aqui eu não fiz com o círculo perfeito, eu fiz só os aumentos normais, então por isso que ele está com esse formato. Mas se você quiser já, quando for fazer a sua cartola, utilizar esse método, a sua cartola vai ficar com um acabamento um pouco mais bonito. Eu fiz assim que era justamente o de amostra, então eu não vi a necessidade de fazer aquela redondinha. Tá legal? Outra informação bem legal para trazer para vocês também é sobre aonde finalizar o tamanho da aba da cartola. Porque no tutorial aqui vocês vão ver que eu fiz uma aba com duas carreiras só. Foi o suficiente para aquilo que eu queria, para a estética que eu quero. Mas se vocês quiserem continuar, vocês podem continuar seguindo o tutorial, continuar seguindo a linha de aumentos nas próximas carreiras, que aí a aba da sua cartola ela vai ficar um pouco maior, tranquilo? E aqui eu não finalizei com ponto baixíssimo por fora, porque eu gostei como ficou assim, mas se você quiser um acabamento das bordas mais bonitinho, você pode utilizar o ponto baixíssimo, sem problema nenhum. Fica a critério de vocês essa personalização. Então, dadas as informações, vamos agora começar o nosso tutorial. Vamos lá. Para começar, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Depois dos 6 pontos baixos, a gente vai fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos no final. Depois dos 6 aumentos, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo
e um aumento 6 vezes, totalizando 18 pontos no final. Finalizamos a carreira de um ponto baixo e um aumento 6 vezes, com 18 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes, totalizando 24 pontos. Finalizei a carreira de 2 pontos baixos e um aumento, com 24 pontos no final. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento durante 6 vezes, que vai totalizar 30 pontos no final. Finalizei a carreira de 3 pontos baixos e um aumento, com 30 pontos no final. Agora nós vamos para a carreira de 4 pontos baixos e um aumento, com 36 pontos no final. Carreira de 4 pontos baixos e um aumento finalizada, com 36 pontos no final. E agora nós vamos para a carreira de 5 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, com 42 pontos baixos no final. Pronto, carreira de 5 pontos baixos e um aumento finalizada, com 42 pontos no final. Agora nós vamos fazer tudo em BLO. Vamos fazer 42 pontos em BLO. Pronto, finalizei aqui a carreira de ponto baixo em BLO, 42 pontos baixos. E agora nós vamos fazer da carreira 10 até a carreira de número 17. Vai dar um total de 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, somente subidas. Pronto, finalizei as carreiras de subida. E agora nós vamos para a carreira de número 18. E nós vamos fazer em FLO, somente nas alças de fora, 6 pontos baixos e um aumento. Pronto, finalizei a carreira. E a próxima nós vamos fazer agora 7 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, totalizando 54 pontos. Pronto, finalizamos aqui a carreira de 7 pontos baixos e um aumento. E eu vou parar por aqui. Se você quiser continuar subindo, para aumentar ainda mais a borda da cartola, você continua subindo 8 pontos baixos, 9 pontos baixos e por aí vai. E aí se também quiser arrematar aqui as pontas, fazer com ponto baixíssimo para deixar um detalhe na borda, fica a critério de vocês. E aí, como eu falei no começo do vídeo, eu não fiz com o círculo perfeito, então ele fica com essas bordas aqui assim, ó, com essas bordas pontudas. Mas se você fizer o trabalho todo fazendo o círculo perfeito, ele vai ficar redondinho, certinho, bonitinho, beleza? E aqui agora é só você cortar e arrematar. Pronto, uma cartola finalizada. Temos aqui e aí fica certinho na cabeça do nosso personagem. Beleza?